Senão não vai. A gente sabe que não vai. Pois é. Olha só, vamos começar o nosso jornal, gente, porque o presidente Lula fez críticas a Donald Trump hoje, no dia em que o estadunidense comemora ou completa um ano de segundo mandato. Em evento no Rio Grande do Sul, Lula comentou os impactos globais causados pelo uso das redes sociais. Vamos ver o que disse o presidente. Vocês vejam uma coisa, vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico! Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia, você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? Pois é, Chico, é uma questão também. E o pior é que consegue, né? Ele segue, o Trump segue ditando o que o mundo pensa ou o que o mundo se assusta, o que o mundo comenta, o que o mundo condena diariamente. Todo dia tem, escolhe, eu acho que ele acorda assim, olha, pega ali uma setinha, joga no mapa e diz, é aqui hoje que eu vou atacar, ou é aqui hoje que eu vou ameaçar, porque tem sido isso, né? Olha, com o Trump tem dias que eu só penso que a única coisa que pode resolver são aqueles xamãs do Peru que prometeram uma reza forte contra ele. Juro por Deus! Juro por Deus, não me chame de descrente, mas não acontece nada. O cara governa o mundo. Sem o mínimo freio. Sem ninguém detém. Coragem de falar para ele, ei, não tá legal. E a maneira de dizer isso é agindo, né, Chico? Sim. Porque verbalmente a gente sabe que não funciona. Por isso eu vou chamar agora o Luiz Costa Pinto para conversar com a gente. Luiz Costa Pinto, fazer uma pergunta de milhões aqui. Você acha que Trump tem jeito, Luiz? Boa tarde. Olha, Roberta, boa tarde, Chico e quem nos assiste. Eu sou, na política, eu sou um consequencialista. Eu acho que os homens e mulheres, né, que estão na vida pública, as lideranças, têm que ter noção das consequências do que falam, do que propõem, dos seus gestos. E o presidente Trump está para reduzir a termo, né, essa invocação dos xamãs peruanos que o Chico Sá falou. Ele está pedindo contra si uma Operação Valquíria. Vamos lembrar que a Operação Valquíria foi a tentativa de contenção do Adolf Hitler já durante a Segunda Guerra Mundial pelos próprios oficiais nazistas que perceberam, um grupo deles percebeu que Hitler tinha passado da medida, tinha passado do ponto. Ao mesmo tempo que o presidente Lula fazia esse breve discurso, que era um cascudo no Trump, né, falando que é impossível governar o mundo pelo Twitter, em paralelo, o Trump assumia a sala de imprensa da Casa Branca hoje para dar uma entrevista surpresa, celebrando, entre aspas, né, um ano de mandato dele, e ele foi extremamente ousado, ele foi incontido, ele foi belicosamente imprudente nessa entrevista e deu aso, né, ao seu comportamento pervertido do ponto de vista de política internacional, né? E em Davos, na Suíça, em paralelo também, a manifestação dos principais países europeus, né, do bloco econômico europeu contra essas ações do Trump, né? Essas ações que estão se traduzindo em uma iniciativa bélica na Groenlândia, já com consequências. Então, voltando ao ponto, o Trump está pedindo uma Operação Valquíria contra si.
Tomara que aconteça. Grande Lula Costa Pinto, bom tê-lo aqui em mais uma terça-feira. Cara, porque é uma inconsequência assim, né, em série, que você varre na América Latina e corre, provoca o que pode provocar na Europa, vaza comunicação interna, como fez agora com o Macron, da França. É um negócio desembestado, Quando a gente né? acha que já viu tudo, Chico, no dia seguinte ele vem com uma nova. É desembestado, né? Sem regulamento, sem amarra, ninguém segura. Mas eu creio que agora uma Europa, uma comunidade econômica europeia, que até agora ajoelhou, né, Lula, aos pés do imperador do mundo, ajoelhou, aceitou tudo, recuou num ponto que batia muito forte no Trump, que era na questão das big techs, que muitos países europeus tentaram regular, apertar aqui, apertar acolá, Aplicar multa. afrouxaram a corda também para atender o Donald Trump. Mas agora, com essas ameaças, eu creio que alguém vai tomar jeito de alguma maneira. Pelo menos é minha aposta política para os próximos tempos. As reações do ponto de vista econômico já começaram, né? A Europa está decidida a aplicar o código bomba, né, contra os Estados Unidos, com a imposição de taxas exorbitantes como as americanas e também de multas, né, a acordos financeiros, e suspendeu o acordo de bloco, né, do bloco econômico europeu com os Estados Unidos, o acordo tarifário. Isso aconteceu agora à tarde, né? Mas tem um dado além disso. O Donald Trump tentou aniquilar a ONU. Ele tentou criar esse bloco, esse conselho Da paz. esdrúxulo da paz, né? E o Brasil rejeitou a presença nesse conselho. Aliás, o ICL vem cobrindo muito bem toda essa trajetória desse conselho, né, com as reportagens do Jamil Chad, que vem mostrando paulatinamente a escalada, né, dessa rejeição brasileira e do resto do mundo, né, a essa tentativa do Trump de humilhar a ONU, né? E no evento que ele vai fazer quinta-feira em Davos, ele estará ao lado apenas de países como Argentina, Paraguai, Marrocos, que estão entrando nesse conselho, né? Mas é um conselho fadado ao insucesso. Chico, você acha que a gente pode sofrer consequências pelo fato... Tudo bem que o governo ainda não se manifestou oficialmente, não vai na fundação, mas você acha que pode ter consequências se o Brasil, de fato, declinar? Eu creio que não, porque é um conselho fictício, né? Um conselho paralelo à ONU. Eu acho que aí o próprio Trump coloca esse tipo de atitude ali na prateleira do delírio. Não, vou tentar, aqui é a parte mais delirante, eu vou tentar ver quem cai, por conta dessa arrogância, desse poder sem fim dele. Mas a chegar ao ponto de castigar o país que não entra, eu creio que não. Não. Porque já é na cota de extremos, mesmo para o próprio Trump e para a Casa Branca. Eu acho que aí já é um terreno do delírio, da febre de poder. Aí ele, vou criar esse negócio, vou jogar aqui no balcão, ver se algum besta de fora cai nessa história. Então, eu creio que aí não tenha castigo para esse novo delírio. Acho que ele jogou o verde ali. Quem for e der aquele bilhão que ele está pedindo, recebe e tal, e segue o jogo, mas é um circo tão sem tamanho esse aí, que não, eu creio que não esteja dentro da cota daquelas medidas que terão castigo, represália, acredito que não. E o Lula é tudo tão doido que ele se colocou como presidente do Conselho. Donald Trump, não o presidente dos Estados Unidos, né? Assim, é muito doido isso tudo. O Donald Trump, sobre quem paira dúvidas da sanidade mental dele e paira a possibilidade e a suspeita de estar já com doença senil, né? Ele é dado a esse tipo de comportamento, Roberta, né? Mas ninguém que é sério
levou esse conselho a sério. Esse conselho, ele só existiu na cabeça do Donald Trump. Ele colocou os Estados Unidos como o único país com direito a veto, né, nas ações que poderiam ser empreendidas por esse conselho. Ele disse que resolveu criar esse conselho porque não recebeu o Nobel da Paz. E que aí, por não ter recebido o Nobel da Paz, ele estava desobrigado a falar em paz no mundo. Assim, são tantos absurdos reunidos. Agora, isso é consequência de as instituições americanas terem permitido o Trump ser candidato novamente. Ele tinha que ter sido contido nessa tentativa de candidatura pela justiça americana. Também é resultado do Partido Republicano, que já foi um partido político democraticamente constituído, legalmente constituído, ter se permitido ser usado pelo Trump. E o Trump, nesse segundo mandato, ele montou uma Casa Branca do tamanho e do jeito das suas loucuras, que não contém. O Chico falou aí no começo da análise dele, de que parecia que o Trump tinha um roteiro ou que alguém montava essas maluquices. E é claro que monta, né? Ontem à noite, o Trump falou da invasão da Groenlândia e da anexação do Canadá, e se jactando de já ter anexado, entre aspas, a Venezuela, tendo um mapa atrás dele na Casa Branca, um mapa que estendia a bandeira americana nesses 3 países. Então, considerando o Canadá, né, Groenlândia, que é um protetorado dinamarquês, mas tem uma estrutura de nação, e a Venezuela invadida por eles agora como território americano. Então, neste segundo mandato, o Trump tem, sim, uma estrutura por trás dele que permite que ele cometa essas ousadias. Lembremos do livro do Carl Bernstein, grande jornalista, né, um livro escrito durante o primeiro mandato do Trump, quando ele disse que a burocracia de Estado da Casa Branca continha os arroubos de maluquice do Trump, a ponto de retirar papéis de cima da mesa do presidente da República antes de ele assinar. E isso evitou a deflagração de várias guerras no primeiro mandato do Trump. E essa contenção da burocracia de Estado não existe mais, porque ele montou muito bem, de acordo com a cabeça dele, né, a sua equipe de governo. E nós estamos entregues a essa loucura, porque é uma loucura. Pois é. Agora, Chico, botou o Elon Musk também, né? Nesse primeiro escalão do governo. Mas não deu certo. Alguns permanecem, outros caíram fora. Como o Elon Musk durou pouco, né? Nada, Dentro né? ali. É porque aí já é uma questão de... O Lula falou de perversão, essa questão tão freudiana, e eu acho que aí era uma gincana interna para saber quem era o mais perverso na Casa Branca. Aí acabou, não havia espaço, pai, não um perverso não havia filho, né? espaço físico, mental para duas criaturas dessa natureza. Mas o Lula citou o livro é Medo, que é uma baita reportagem sobre o que é Donald Trump e o que é ele em ação. Da ação mínima de um decreto lá de varejo do poder norte-americano a esse megalomaníaco que quer tomar conta do mundo. E que quer, inclusive, para que, assim, pensando que o desejo só se realiza a partir de uma imagem dele, ele gera sempre esse tipo de imagem que gerou agora com a Groenlândia e com o Canadá, que é pega o mapa, bota a imagem dele lá como se já pertencesse aos Estados Unidos. Lembra que ele fez também, Lula e Roberta, com Gaza. Com Gaza, ele fez em inteligência artificial um grande hotel de veraneio para o mundo inteiro a partir de Gaza. Então, ele gosta de construir, na perversidade dele, construir essa imagem que é a imagem idealizada que logo mais
ele pretende realizar. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar mais